O texto que nós vamos meditar essa noite encontra-se no primeiro livro de Samuel, Samuel 25, a partir do verso 1. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, ou ver no seu celular, também você abre no texto aí, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 1. Nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele possa nos abençoar nesse momento que vamos meditar na palavra dEle. Amém? Curva sua cabeça aí, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite nos oriente, nos cure, nos conduza, Senhor, a desfrutar das Tuas promessas em decorrência das Tuas bênçãos. Nós nos submetemos totalmente à Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa agir essa noite por meio da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, tem uma história muito interessante que envolve diretamente três pessoas ou três personagens dessa história. Um é um homem chamado Nabal, outra é sua esposa de nome Abigail e o outro é Davi. Esses são os personagens de destaque dessa passagem, dessa história. E tem outros envolvidos aqui, como na leitura do texto nós vamos poder tomar conhecimento aqui da existência de outros personagens, mas esses três que estão em destaque nessa história. E aí o que nós podemos aprender com essa história e aprender com a ação dessas pessoas e com a vida dessas pessoas nesse momento aqui? Com relação a Nabal, o que Nabal nos ensina, de uma forma muito clara, o que não devemos fazer. Então, o que Nabal fez, você não faça. Agora, o que Abigail fez e o que Davi fez, isso sim, você faz. Amém? Vamos lá ler o texto. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o planteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente-me em nome de Davi. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não maltratamos, e durante todo o tempo em que estivemos no Carmelo, não se perdeu nada do que fosse deles. Pergunte a ele, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram, deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-la a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram a ele e relataram a cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles,
nos campos nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, os carregou em jumento. E disse a seu servo: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu não deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que fui ao Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei a seu pedido. Quando Abigail retornou, Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e a disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Então, só a leitura dessa história, né, por si só, já fala muito conosco. E aí a gente pode ver a diferença das pessoas. E aí a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto
é a diferença entre Nabal e Abigail. A Bíblia diz, né, que ele os descreve, né, que ele era rude e mau, né? Seu nome era Nabal, sua mulher Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. E aí a gente vê no desenvolvimento da história que Davi, junto com seus homens, eram 600 homens, e quando Davi toma a decisão de ir lá para se vingar lá de Nabal, né, das palavras que Nabal havia dito para ele, Davi vai com 400 e deixa 200 tomando conta da bagagem. Agora imagina como que eram aqueles 400 homens que estavam com Davi. Eram os guerreiros de Davi. E aí isso se dá por uma resposta errada de Nabal, por uma forma que ele retribui, como Davi coloca, que ele pagou o bem com o mal, né? Davi faz essa observação: não adiantou nada trabalhar, não adiantou nada guardar os bens dele, eu fiz o bem para ele e ele me retribui com o mal. Isso é comum. Quantos de nós ainda já não viveu uma situação assim? Você projeta para a pessoa o bem, você faz o bem, e como retribuição você recebe o mal. Então isso aconteceu com Davi. E diz que ele era rude e mau, insensato, louco, como seu nome, Nabal. Agora imagina o que Abigail passava ao lado daquele homem. Será que hoje é raro ou é comum nós acharmos homens em alguns aspectos semelhantes a Nabal? Homens que tratam as suas esposas de maneira rude, homens maus? Então isso nos leva a pensar. Isso de imediato desperta para nós homens que estamos aqui essa noite, e aqueles que estão assistindo pelo vídeo aí agora, ao momento de reflexão: como nós temos tratado as nossas esposas? E aí é uma autoavaliação. Nós precisamos nos autoavaliar. Porque na teoria, muitas vezes, é muito bonito a gente chegar, celebrar o Dia das Mulheres, entregar flores no dia especial, né? Mas no mesmo instante ou depois, agir de maneira rude, que invalida toda aquela nossa ação de amor que nós tivemos naquele dia. Então que nós homens, como eu falei no começo, aquilo que Nabal faz, você não faz igual não, faz diferente. Que nós possamos não agir como Nabal. E é interessante porque Nabal, ele insultou Davi. O servo que fala com Abigail declara isso, ele insultou Davi. As palavras dele foram palavras de insulto. Ele não só não atendeu o pedido, como ele insultou Davi. Talvez se ele só não tivesse atendido o pedido, a atitude de Davi poderia ser outra. Acho que o que motivou mais Davi a ficar da forma que ele ficou, irado, foi o insulto recebido. Quem é esse filho de Jessé? Muitos servos fogem do seu senhor.
ele desprezou Davi. E aí Provérbios no capítulo 12, no verso 18, na parte A, diz assim: há palavras que ferem como espada. Então há palavras que as pessoas dizem que ferem como espada. Quantas vezes nós vivemos situações que nós fomos feridos por palavras ditas por outras pessoas para nós? Ou quantas vezes nós mesmos usamos palavras que feriram as pessoas? No relacionamento existe uma troca. Eu posso, como Nabal aqui, eu posso ferir as pessoas através de uma palavra, ou posso ser ferido. Tem gente que tem uma forma de falar, quem não conhece, acha que a pessoa está brigando e está ofendendo o outro. Mas não é, muitas vezes é o jeito da pessoa. Hoje na escola bíblica dominical eu brinquei com duas pessoas, né? Uma deu bom dia para minha esposa, para minha filha, né? Aí falou assim: bom dia, Leninha, carinhosamente. Bom dia, Renatinha, né? Aí a outra pessoa veio e falou: bom dia, Marlene. Mas ela estava falando, mas não era nesse sentido, mas eu lembrei desse fato agora. Não é que ela estava falando, acreditando dela. Era brincadeira também que ela estava falando, o jeito de falar desperta, né? Bom dia, mano. E aí, da forma que a pessoa recebe, ela pode ser afetada. Não nesse caso que eu estou usando como ilustração que eu lembrei. E nós somos diferentes. Tem pessoas que são mais sensíveis que as outras. Tem pessoas que você pode falar que elas recebem uma palavra mais dura de uma maneira mais tranquila. Agora, para os que são mais sensíveis, uma palavra com tom um pouco acima pode ferir, mesmo você não tendo a intenção de fazer. E existem pessoas que se valem desse artifício, que falam mesmo, e depois ainda bate o pé e ainda diz assim: falei mesmo, né? Você conhece gente assim? Fui lá e falei mesmo, quis saber, falei mesmo, né? Tem pessoas que são assim, mas que nós possamos aprender que se nós falamos assim, nós temos a condição de mudar, pelo menos tomar cuidado com as nossas palavras e com as nossas ações. Então, a forma de Nabal se colocar, insultando Davi, ele feriu Davi com as palavras. Mas em contrapartida a gente vê, né, como lá em Provérbios capítulo 15, no verso 1, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, a resposta calma desvia a fúria. Abigail trabalhou nesse contexto aqui, para poder desviar a fúria que estava em Davi. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Aí quantas vezes, né, a gente vê uma ação errada de alguém conduzindo o outro para a ira, como consequência, como resposta de uma palavra ríspida que recebeu. E se nós fizermos um exercício, experimenta fazer esse exercício, ao longo do dia, você observar o relacionamento que você tem com as pessoas, para aqueles que estão no trabalho, para quando você vai no mercado, nos seus afazeres, né? Você vai observar quantas oportunidades você tem de responder de maneira grosseira ou de maneira ríspida. E aí nós temos que vigiar e preventivamente não nos deixarmos levar por uma situação dessa, porque isso pode nos afetar. Quantas pessoas doentes que foram afetadas por palavras?
Quantos adultos que em criança foram marcadas com palavras ofensivas, palavras ríspidas, e se tornaram adultos doentes, emocionalmente, psicologicamente, por maus tratos com palavras. Mas que Deus tenha misericórdia para que essas coisas não venham a acontecer. Ou se vier a acontecer, não afete as pessoas como afetou Davi, porque ele foi afetado nesse sentido. E aí a gente vê a ação de Nabal, e a partir da ação de Nabal suscitou todo o desenrolar da história. Se a resposta dele fosse outra, se ele tivesse dado o que Davi pediu, estava tudo em paz. Mas a ação errada dele provocou todo aquele drama vivido por Abigail. E aí, no verso 15 ao 19, vamos ver lá o que diz o verso 15 ao 19. Depois do pedido de Davi e depois da resposta de Nabal, não cedendo e insultando, diz assim: no entanto, um servo de Abigail falando, verso 14: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto Davi enviou mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidaram de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo pensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ou seja, Abigail tomou a atitude de consertar aquela situação, de resolver aquela situação. A responsabilidade era dele, como cabeça comum. Mas ele errou, e a mulher tomou uma atitude de consertar aquela situação. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Abigail foi sábia, porque, como diz aqui, a destruição paira sobre nós. Então ela foi sábia em tomar essa atitude para consertar uma situação. E aí, quantas situações vividas por famílias que as mulheres tiveram que tomar a frente, chamar a responsabilidade para si, como na frente ela diz que a culpa era dela, a responsabilidade era dela, e não era. E ela ainda diz: eu não vi os moços, se eu tivesse visto eu teria feito. E aí ela assume uma responsabilidade, vai consertar um erro cometido pelo seu marido. E aí a gente vê a capacidade que a mulher tem como auxiliadora de consertar situações, de evitar destruição na família. E aí nós não devemos celebrar somente o dia 8 de março, mas todos os dias pelas mulheres sábias que têm sustentado lares, que têm sustentado casas, que têm sustentado famílias, que já poderiam nem existir se não fosse uma ação sábia de uma mulher. E aqui esse texto, essa passagem retrata bem, descreve bem o que a mulher sábia, a capacidade que a mulher, por meio da sabedoria, ela tem de resolver uma questão familiar. E vocês sabem como funciona isso. Ela não foi falar com ele, porque não adiantaria falar com ele.
O servo falou: ninguém consegue conversar com ele. Ou seja, ele não dava ouvido às pessoas. E depois na frente nós vamos ver, quando ela resolve a situação, primeiro de imediato ela não vai falar com ele, pelo perfil dele. Tu nos diz que não adiantaria falar naquele momento. E quando ela volta, depois de tudo resolvido, ele está dando banquete, está bêbado, ela também não fala nada com ele. Ela espera ele passar aquela situação do porre, e ele está lúcido para poder falar com ele. E aí tem um ensinamento muito importante para nós aqui, em especial para as mulheres. E muitas de vocês, ou se não todas vocês, sabem disso. Existe um momento que é apropriado para você falar com seu marido, e existe um momento que não é apropriado. Naquela hora que a temperatura está lá em cima, não é a hora. Você vai estar mais mais contenda na situação. Agora tem um momento, um momento próprio de você falar. E quem conhece o outro sabe qual é o momento oportuno de chegar e de falar. E aí eu lembro de um personagem do humor, lembrei dele agora, personagem do humor, que o pessoal um pouco mais velho aí conhece, chamado Saraiva, Saraiva ficar virado com as perguntas que ele considerava idiotas ou burras na avaliação dele, e ele ficar virado, e aí a mulher tinha que acalmar Saraiva. Calma, Saraiva. Aí ele pergunta idiota, tolerância zero. Calma, tolerância zero, Calma, Saraiva. Aí até... Tá calminho agora? Agora tô. Agora tô. Então, Saraivas presentes, Saraivas que estão me ouvindo, se você não está calminho, meu irmão, fica calminho. Está calminho agora? Agora tô. Então acalma, Acalma. E que as mulheres, possam ter essa sabedoria para falar no tempo certo, para quando Saraiva estiver calmo. E Abigail teve essa sabedoria para proceder assim, Uma coisa que me chama a atenção é que Abigail começou com sabedoria a história e terminou com sabedoria. Ela começou com sabedoria e terminou com sabedoria. Bendita as ações de Abigail. Então eu quero, destacando Abigail, mais uma vez parabenizá-las pelo dia especial, o Dia da Mulher. E nós somos gratos a vocês por tantas situações de embaraço que vocês nos livraram, e pedir perdão se em alguns momentos aí nós procedemos como Nabal, fomos rude, que vocês nos perdoem, e que Deus abençoe, que Deus dê a sabedoria que deu a Abigail a cada uma de vocês, para que, como diz a palavra do Senhor, o lar seja edificado, a casa seja edificada, que haja sabedoria plena sobre a vida de vocês. Que Deus use a vida de vocês, como usou a vida de Abigail, quando Deus usou a vida de Abigail. Agora, em contrapartida, se Nabal era um homem rude e mau, e aí você começa a pensar, a lembrar de pessoas, de situações, de famílias, que existem homens feito Nabal,
em contrapartida, né, existe o inverso. Não só os homens agem assim, mas tem as mulheres que também agem assim. E eu lembro que a primeira vez que eu estava ministrando sobre esse texto, eu falei com relação às mulheres: se existe o Nabal, existe as Nabalas. Existe as Nabalas, que fere com palavras, que aí tem que ser igual a Saraiva, tá calminha agora, docinho, agora tudo. Tem mulheres que também podem ter a mesma condição, a mesma atitude. Por quê? Porque são humanas. Então, como seres humanos, somos sujeitos a isso, tanto o homem quanto a mulher. Embora ele destaque aqui a questão masculina, a questão de Nabal, mas tem mulheres que são assim. Então, que Deus possa abençoar também a sua vida, igualmente aos homens, para que você meça as suas palavras, para que você tenha cuidado, né, da forma que você lida. Existem pessoas, existem mulheres com temperamento muito forte, né? A nossa irmã Nil é do Pará, né? Nós não temos assim uma referência que as mulheres paraenses são assim, mas nós temos uma referência que as mulheres de um outro estado, né, lá da Paraíba, são assim. E tem uma música antiga que diz: Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Bate no pé, mete no chão e diz: eu sou Paraíba, assim. Mexe comigo que eu sou Paraíba, né? Eu não posso pregar essa mensagem lá, não. Lá eu não posso falar disso. Mas tem assim, é a questão do temperamento. É a natureza, acho que é o sol lá que é mais forte, esquenta mais, né? E faz com que tenha esse comportamento. Mas que nós possamos aprender e vigiar e se autoavaliar. Que nós podemos nos autoavaliar em meio a essa situação. Mas eu sei que aqui não tem nenhuma Nabala, né? Não sei que aqui não tem nenhuma presente. Aqui tem bala assim, mas são docinhos, né? Como diz Francisco, são docinhos. Docinho. Aqui só tem docinho, aqui não tem Nabala, não. E aqui também não tem ônibus semelhante a Nabala. Amém? Eu tenho que garantir a minha descida depois do público, né? Senão, né? Não tem Nabal aqui, é tudo docinho, né? É tudo docinho. Mas essa é uma palavra de alerta para nós, essa é uma palavra de sabedoria para nós, para que nós possamos viver melhor nos nossos relacionamentos, desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Então nós temos Abigail como referência, uma excelente referência para as mulheres, no sentido, uma mulher sábia, né? E a Bíblia diz que ela era inteligente e bonita, né? Tinha um atributo físico, era bonita, mas era inteligente também, né? E que Deus possa abençoar a vida de vocês, mulheres, tendo como referência Abigail e tantas outras mulheres que a Bíblia nos mostra, que pode ser como referência para vocês. Nós rogamos a Deus que haja sabedoria sobre a vida de vocês, em contrapartida, haja sobre nós, homens, mansidão, domínio próprio, né? E uma coisa que me chama a atenção é que Nabal não ouvia, né? Nabal não ouvia. E nós precisamos ouvir. E aí, falando de Davi, né? Se nós vimos até aqui o que nós não devemos fazer seguindo Nabal, e o que nós podemos aprender e fazer a partir de Abigail, o que aprendemos com Davi nessa história?
O que podemos aprender com Davi? Primeiro, devemos estar sensíveis e abertos para ouvir as orientações das pessoas, sensíveis à intervenção de Deus através das pessoas, porque Nabal não ouvia, mas Davi ouviu. No verso 35, ele diz: então Davi aceitou o que Abigail tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Aí quantas vezes nós não ouvimos, não estamos abertos para ouvir as orientações e os conselhos que as pessoas podem nos dar. Não estamos sensíveis, estamos fechados para ouvir as pessoas. Se Nabal não ouvia, Abigail ouviu o que o servo falou e atendeu de imediato e teve ação para mudar aquela história. E Davi ouviu. Então nós precisamos ouvir. Quanta gente fechada e não ouve. Quanta gente insensível à orientação, e essa orientação, e Davi reconhece que a orientação que Abigail estava passando para ele vinha da parte de Deus. E quantas vezes Deus usa pessoas para falar conosco, para nos orientar, mas nós não estamos sensíveis a ouvir, estamos fechados e não ouvimos. E a partir daí temos problemas. Quantas pessoas, em quantas situações nós já ouvimos e fomos tornados livres de adversidade porque ouvimos pessoas. Então fique atento para que você ouça, porque muitas vezes nós não ouvimos. Se estiver irado, então, se a temperatura estiver em cima, e aí é mais difícil de ouvir. Por isso a questão do momento certo para poder falar, porque tem hora que você vai falar e a pessoa não vai ouvir. Aí tem gente que, com relação a ouvir, ele não quer ouvir. Tem gente que finge ouvir. Tem gente que finge ouvir. Você ouviu, você entendeu, entendi. Ouviu, ouvi. Mas na realidade, ele não ouviu. Mas isso fez a diferença para a vida de Davi. Então, se você quer desfrutar das promessas de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus, seja uma pessoa sensível para ouvir, e ouvir principalmente as orações vindas da parte de Deus. Aí eu preciso me autoavaliar. Será que eu ouço? Será que eu tenho dado ouvido? Ou será que eu sou uma pessoa insensível que não ouve? E aí o ouvir passa pela via da humildade. Tem gente que não ouve porque a soberba impede de ouvir. Eu sei tudo, eu que sei. Você pode falar, mas não vai adiantar, porque eu sei. Aí você ainda ouve assim: você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Aí a soberba muitas vezes impede de que a pessoa ouça. Não, eu que sei, eu sei de tudo. E não sabe, porque ninguém sabe tudo. Agora, tem uma palavra, ela é dura, mas ela é real. Diz que a soberba precede a ruína. E aí, a humildade é o contrário. Davi foi humilde em ouvir. Se Nabal não foi, ele foi. Agora, Abigail também chegou numa condição de humildade. Então nós precisamos aprender também aqui, ainda com Abigail nesse contexto de Davi, que ela não chega por cima. Como que ela chega?
ela chega se humilhando, ela chega reverenciando. Então nós precisamos aprender como chegar. E aí ele se rende à humildade dela e à orientação dela. Ele foi sensível ao Deus. Então esse é um ensino especial para nós, que nós temos que ouvir, temos que estar abertos para ouvir e aprender a ouvir. Uma outra lição que eu aprendo aqui, que nós aprendemos com Davi, é que devemos estar atentos na trajetória a caminho das promessas e as situações que podem surgir e interromper ou atrapalhar a nossa caminhada em direção à promessa e às bênçãos. Davi estava fugindo de Saul. Davi já tinha sido ungido lá na casa dele pelo profeta Samuel. Tinha uma promessa. Abigail destaca aqui: quando seu Deus cumprir aquilo que te prometeu, quando te colocar como rei de Israel. Então tinha uma promessa. E aí, essa adversidade está no caminho do cumprimento da promessa. E nós precisamos ficar atentos, porque tem promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Agora, em meio à nossa caminhada para chegar à promessa e para tomar posse das nossas bênçãos, vão acontecer situações nesse caminho para nos tirar do foco e fazer perder a bênção. E aí nós precisamos vigiar. A promessa foi feita, está lá, mas aí situações adversas, pessoas podem ser usadas contra a sua vida para que você não chegue lá. E aí nós temos que tomar cuidado para que nós não nos percamos nessa trajetória. Isso aconteceu com Davi. E Davi podia se perder aqui. Mas Abigail intercedeu, ele deu ouvido e fez com que essa situação paralisasse ali. E é tão interessante porque quando Deus faz uma promessa para nós, nós temos promessa de Deus, nós estamos focados na promessa, nós estamos no estado de graça, felizes. Não, está para onde? Estou lá, estou na promessa. Aí acontece alguma coisa repentinamente que tira a nossa estabilidade. E aí nós damos uma resposta totalmente contrária àquela que deveríamos dar. E o inimigo é mestre para fazer isso. O inimigo é mestre para fazer isso, para querer nos atacar e impedir para que nós chegamos no lugar que Deus já separou para que nós chegássemos. Porque, como eu já falei aqui, eu entendo assim: ele não pode desfazer aquilo que Deus fez, ele não pode invalidar a promessa que Deus fez, mas ele pode atrapalhar para que você não chegue lá. E aí ele vai fazer tudo para te desestabilizar, para você não chegar. Mas é interessante, porque Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito: mansidão e domínio próprio. Então é nesse momento de ataque, é nesse momento de adversidade, que aí eu tenho que estar no Espírito e não responder segundo a carne. É no Espírito, para que eu possa ter domínio próprio, para que eu possa ter mansidão. Será que você já viveu situações assim, de você ser atacada, de repente uma situação do nada que você não esperava, e aquilo surge e te tira do centro, te desestabiliza? Será que você está vivendo isso nesse momento? Será que você já viveu isso? Se você já viveu, serve como alerta para você vigiar, vigilância sempre, para não cair nessa armadilha. Se você está vivendo, não responda segundo a carne, mas haja segundo o Espírito.
Haja segundo o Espírito. E aí funciona nesse sentido. Se você está vivendo, funciona como orientação curativa, para te curar, para te orientar, para te livrar agora. E como um remédio preventivo. Para quê? Para que isso vier a acontecer, você já está alerta para não cair nessa armadilha. Nós estamos aqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o desenrolar desse dia. Eu não sei o desenrolar dessa semana. Talvez eu esteja pregando para mim mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Então nós precisamos ficar atentos. Atentos, porque repentinamente as coisas podem nos atacar. E aí, dependendo da resposta que nós vamos dar, nós podemos perder a nossa bênção. Então devemos estar atentos. Outro ensino que eu aprendo aqui, no verso 31, Abigail, no final do verso 31, no verso 31 Abigail diz assim: meu Senhor, que o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Quando o Senhor tiver te abençoado, lembra-te de tua serva. E ele não esqueceu. Depois, quando Nabal faleceu, ele envia os mensageiros lá e pega Abigail para ser esposa. E aí ela foi abençoada. Ela que era esposa de um homem rico, que tinha uma condição favorável, mas era rude e mal. Toda aquela situação adversa, ela passa a ser esposa do rei. Tá bom para você? Tá ótimo, né? Como disse a irmã. E aí ela sai daquele homem rude e mal e vai ser esposa de um poeta, de um músico, muito melhor. E aí ele não esquece. E é uma lição para nós, que nós temos que aprender com Davi, para não esquecer daqueles que nos socorreram no momento de adversidade. Na hora que o negócio estava pegando fogo, na hora que o negócio estava pesado, que eu estava no caminho para perder a bênção, aquela pessoa chegou e falou: ei, calma. E ela foi usada para parar a sua ação, para você não perder a sua bênção. Tem alguém ou algumas pessoas que você lembra que te ajudaram em alguns momentos críticos assim? Se tem, seja grato a elas. Seja grato a elas. E quando você receber a bênção, partilha com elas, não esqueça não. Não esqueça não. Eu vivi uma situação dessa, Eu tenho um testemunho desse para dar, de uma família que eu tive a oportunidade, assim, no momento crítico, estar junto, e Deus abençoe e tem abençoado. E aí, quando eles receberam a bênção, eles vieram compartilhar comigo. Eles falaram: está liberado lá para você, a hora que você quiser. Falei: amém. Amém. Então, isso é retribuição, isso é bênção. E eu também tenho que retribuir as pessoas que me abençoaram. Quantas situações, pessoas, num momento crítico, me socorreram, e na hora que a temperatura estava... E se nós não vigiarmos, nós perdemos as bênçãos, querido. Alguns meses atrás aí, um ano atrás, o negócio ficou feio. Temperatura, eu tive as pessoas, que estavam junto, para falar: calma, calma, Saraiva, calma, E eu vivi uma situação adversa que me tirou tanto do centro, que eu estava falando com uma pessoa no telefone e
assim, irado, né? Mas a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, e graças a Deus está calminho, Saraia. Ninguém está livre. E eu falei para a pessoa no telefone, e a pessoa: calma. Eu acho que se a pessoa tivesse a capacidade, ela entrava pelo telefone e vinha me segurar. De tal desesperada, a forma desesperada que ela ficou. Eu falei: não, calma. E passou, graças a Deus. E aí, a resposta dada foi diferente. Não só da minha parte, como das outras pessoas que juntamente estavam envolvidas comigo na situação que eu vivi. E aí, a vida segue, querido. A vida seguiu. E eu estou indo rumo à promessa, querido. Estou indo rumo às bênçãos de Deus. Louvado seja Deus, não somente eu, mas aqueles que estavam envolvidos na situação. Nós estamos indo rumo às promessas de Deus, rumo às bênçãos de Deus. Louvado seja Deus que nos sustentou no momento de maior pressão. Louvado seja Deus que te sustentou no momento de maior pressão. Louvado seja Deus que tem se sustentado. Então vigia, não perca a sua bênção não, querido. Amém? É um alerta aqui para nós. E as coisas acontecem normalmente quando nós estamos relaxados, né? Você não espera que nada aconteça, você é pego de surpresa. O ataque avisado, você se prepara, né? Agora, aquele que vem sem aviso te pega, né, desprevenido, ou te pega repentinamente. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos dê graça, para que nós possamos não nos perder em meio à nossa jornada. E por último aqui para nós, Deus honra aqueles que honram. Nabal desonrou Davi, querido. Nabal insultou e desonrou Davi. Abigail honrou Davi, e ela foi honrada. E a honra, ela é tão importante. Ela é tão importante que ela está contida lá nos 10 mandamentos. É o 5º mandamento: honra pai e mãe. Honra é importante. E aí nós vamos ver com relação à honra, e agora nós vamos ler alguns outros textos aqui. Efésios, no capítulo 6, no verso 1 ao 3. Vamos ver o que Paulo, ratificando o que está lá na lei que foi dada a Moisés. Efésios 6, verso 1 a 3 diz assim: Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É a promessa. Honra pai e mãe, para que a sua vida seja longa sobre a terra. Então nós podemos ver a honra nessa esfera familiar, nesse contexto familiar, com relação dos filhos com relação ao pai. E no contexto social, no contexto público, nós também temos uma orientação de Paulo com relação à honra. Romanos 13, a partir do verso 5, Paulo falando da submissão às autoridades, ele diz assim: portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam imposto,
pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então nós temos uma esfera familiar e nós temos uma esfera social. E aí, 1 de Samuel no capítulo 2, lá no livro onde nós estamos, 1 Samuel capítulo 2, capítulo 2, do verso 12 ao 36, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura queimar, então pede o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana, sua mulher, dizendo: Senhor, dê a você filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. E o Senhor foi bondoso com Ana, engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fizeram. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus ali e disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E aí a gente vê o que acontece aqui. Então nós vemos a honra em 3 esferas. Nós vemos a honra no contexto familiar, dos filhos com os pais. Nós vemos a honra para com as autoridades. E nós vemos a principal honra, que era para com Deus. E Deus diz: aquele que me honra, eu honrarei. Abigail, quando honrou
Davi, ela estava indiretamente honrando a Deus, porque ela sabia que Davi seria colocado como rei e da parte de Deus, escolhido por Deus ungido. Então, quando ela estava honrando Davi, indiretamente ela estava honrando a Deus. Então nós devemos aprender que nós devemos honrar. Se você quer desfrutar das promessas, das bênçãos de Deus, aprenda o caminho da honra, que foi um caminho que Abigail trilhou. E Provérbio 29, capítulo 29, verso 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então fica claro nessa história aqui, que a palavra de Deus se cumpriu aqui. A soberba de Nabal o abateu. A honra sustentou Abigail. Então que nós possamos honrar. Honra, querido. Honra. E principalmente ao Senhor. Porque a honra traz bênção e a desonra traz maldição. Então que nós possamos aprender com essa história aqui. E como nós estamos na Semana das Mulheres, nós, como igreja, nós queremos honrar vocês enquanto mulheres. E é interessante que antes do culto, eu conversando com uma pessoa, a pessoa me contando um fato que nós vivemos ontem juntos, e a pessoa falou assim: eu me senti honrado. Eu falei: a pessoa falou: eu me senti honrado. E como é bom você ver o contentamento, a felicidade de uma pessoa honrada. Então que nós possamos honrar. Que nós possamos honrar, em primeiro lugar, o Senhor, porque Ele honra, querido. Ele preferiu honrar os filhos do que honrar o Senhor, e teve consequência, que a história segue aqui. Os filhos deles se prostituíam, os filhos deles desonravam, não temiam o Senhor. Os filhos deles morreram, ele também morreu. E dissipou vazio lá na questão do sacerdócio da família dele, trouxe consequências. Mas que Deus possa nos abençoar, amém? Vamos colocar de pé. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que você possa ter aprendido aqui o que não fazer com Nabal. Não faça o que Nabal fez, não vai nesse caminho. Que você possa aprender com Abigail aquilo que Abigail fez. E tinha muito mais coisa, tem muito mais coisa nesse texto. Abigail foi pacificadora, e a Bíblia diz: bem-aventurado os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então nós temos que ser pacificadores à semelhança dela. Como nós podemos pacificar? E sermos como Davi, estar sensíveis, ouvir, lembrar de quem nos abençoou, e honrar, querido. Honrar. Você quer ser